Boa noite, gente. Pode sentar, por favor. Se você tem sua Bíblia, abra ela em Apocalipse, capítulo 12. Por gentileza. Isso, Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos começar uma série de cultos à quinta-feira, falando sobre o tempo de Deus, a agenda de Deus. Hoje, o ser humano vive como se Deus não tivesse uma agenda, Deus não tivesse um tempo determinado para tudo, como se nós pudéssemos controlar o tempo. E aí a gente vê o reflexo disso. Quantas pessoas sofrendo com depressão, quantas pessoas sofrendo com a ansiedade, quantas pessoas perdendo o controle de si mesma ou de si mesmo quando tem de querer controlar o que não pode controlar. Antes da gente ler, olha aqui para o pastor, por favor. Existe uma agenda de Deus que, independente quem crê ou não crê, essa agenda se cumpre, ela vem se cumprindo. E nós podemos ter acesso a alguns acontecimentos dessa agenda de Deus através dos profetas do passado. Hoje a gente vê um grande número de crentes, de cristãos, indo em muitas igrejas buscar revelações, adivinhações. A gente teve um testemunho, olha que coisa interessante. Nós tivemos um testemunho de uma moça que deu, e ela é de outro estado. Ela estava se questionando um dia em casa, por conta das coisas que ela estava passando. E aí a irmã dela falou para ela, a irmã dela é daqui, falou para ela: assiste o culto online. E aí ela foi assistir. E aí a palavra falou exatamente o que ela estava pensando. Não sei se vocês lembram que eu falei o que atrasa as nossas promessas: reclamar, duvidar e desistir. Não sei se vocês lembram dessas três coisas. E foi o que ela estava questionando em outro estado, reclamando, tal, depois ela dá o testemunho. O que Deus fez? Deus uniu, Deus ligou, Deus conectou, e Deus falou com ela. Eu não precisei adivinhar nada, mas a palavra de Deus revelou a resposta que ela buscava. E hoje, infelizmente, muitas igrejas têm desprezado os maiores profetas que essa terra já recebeu. Jesus disse a respeito de João Batista que nenhum homem nascido em um ventre de uma mulher foi maior do que ele, do que João Batista. Foi um profeta. Mas as pessoas não se atentam a esses profetas que já falaram tanto a respeito do tempo que nós estamos vivendo hoje. De João na ilha de Pátimos, que teve grandes revelações sobre o céu, sobre os últimos tempos, sobre a agenda de Deus. E hoje nós vamos trazer, vai ser uma série de cultos, e nós vamos trazer esses acontecimentos que já foram revelados, que já foram contados, e nós precisamos estar em alerta, nós precisamos estar por dentro dessa agenda de Deus. Inclusive, foi o que Jesus pediu. Ele disse: olha, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e não sabeis a hora. Então, o dia que tudo for se completando, que as coisas, os caminhos foram se encontrando, o nosso Senhor estiver às portas, a igreja precisa estar dentro dessa agenda. A igreja precisa estar dentro desse calendário de Deus, porque o dia vai chegar e a hora também vai chegar, porque fiel é aquele que
prometeu. Aquele que conhece o último livro da Bíblia já disse, Billy Graham: fique em paz, que tudo vai terminar bem para aqueles que estão em Deus. Então, se sua vida está nas mãos de Deus, se você quer ter uma vida com Deus, fique em paz, que tudo vai terminar bem. Então vamos a um acontecimento dos fins dos tempos, e a gente vai começar iniciando com Apocalipse 12, 7, que diz assim, olha: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então houve uma guerra no céu, com esse dragão que a gente conhece como o diabo, e Miguel e os anjos de Deus, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na onde? Na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Em outra versão fala, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha só, vamos até aí. Houve uma peleja, houve uma batalha, houve uma guerra no céu, aonde o diabo perde, e ele é lançado na terra. No céu há paz para quem habita no céu, mas o texto fala: ai de quem está na terra, porque o nosso inimigo, o seu e o meu inimigo, ele está aqui. Ele tem grande ira, grande ódio, e um detalhe: ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Por que ele sabe disso? Porque ele conhece a agenda de Deus, porque ele sabe do tempo de Deus. Por que ele disse pouco tempo lhe resta? Porque ainda que as pessoas não considerem, ainda que as pessoas não creem, ainda que as pessoas não acreditam, ele sabe que logo Jesus volta. Ele sabe que logo Deus está voltando e levando os seus. E junto com o diabo, a morte e aqueles que não aceitaram Jesus, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o que ele quer fazer com esse pouco tempo? Levar a maior quantidade de pessoas para sofrer com ele. O diabo não é dono do inferno, ele é prisioneiro. Foi feito para ele ser prisioneiro do inferno. Então, nesse pouco tempo que resta para ele, ele se empenha todos os dias em te analisar, em te conhecer, em saber muito sobre você e principalmente as suas fraquezas. E se você não tem fraqueza, ele vai construir uma fraqueza em você. Ele vai construir uma ponte para te ferir, para que com essa fraqueza ele consiga minar a sua fé, a sua esperança, e você perca o céu. Tudo que ele quer é que o ser humano perca o céu, porque ele perdeu o céu. Ele foi expulso do céu, não se achou lugar para ele. Então tudo que ele quer é que também as pessoas não encontrem lugar no céu. Nós temos que se atentar, porque há sim
uma agenda, e essa revelação veio de Jesus. Há um tempo de Deus, há uma agenda de Deus, que o diabo sabe que existe. Ele tenta remir o tempo, ele tenta enxugar o máximo que ele pode para levar o máximo de pessoas com ele. Não pense que ele se importa com as coisas aqui da terra. Veja os famosos, veja as pessoas de grande influência, e muitos deles confessam o pacto que fizeram com o diabo para ter luxo, para ter fama, para ter dinheiro. E está tudo bem, o diabo dá, porque para o diabo esse mundo ele sabe que é só um sopro, é um sopro e tudo vai acabar, é um sopro e nós vamos virar pó, é um sopro e o novo se tornou velho e a criança já está adulta, é um sopro e o amanhã já não existe, é um sopro e os seus planos e projetos e os seus sonhos se acabam, porque o que nós somos, Tiago fala que nós somos como uma neblina que vem, mas logo se dissipa. Se a gente pegar algumas fitas antigas, alguns vídeos antigos com mais de 100 anos, ninguém dali está vivo mais, acabou aqui, mas não acabou para sempre, porque a sua alma, a nossa alma, ela é eterna. E quem em vida se esforçou para acessar o tempo, a agenda de Deus, a programação de Deus, então tudo vai terminar bem, porque tudo já está sendo preparado para aqueles que estão em Jesus. Então nós vamos pontuar coisas aqui que nós temos que estar em alerta, porque são coisas que diz respeito ao final dos tempos. Então eu quero agora ir a Hebreus 10, 25, a gente vai colocar aqui, aí você pode acompanhar aí, que diz assim, olha só: não deixando, isso é para a gente ter como ensinamento, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Põe na versão NVI, por favor. Deixa eu ler com vocês, uma versão um pouco mais simples de entender. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Que dia? O dia da volta do nosso Deus, o dia da volta do nosso Senhor se aproxima. A gente vê os sinais, a gente vê os acontecimentos, nós vemos os próprios cientistas proclamarem que o dia se aproxima. Existe um relógio que os mesmos cientistas que criaram a bomba atômica, aquela que foi lançada em Hiroshima, eles fizeram um relógio que simboliza o tempo que a Terra vai durar. Olha só que interessante, não sei se você já viu isso, que chama relógio do juízo final. Quem já viu esse relógio? Já viram? Relógio do juízo final. E nesse mês que passou, esse relógio ele se aproximou, se eu não me engano, em 60 segundos, 80 segundos para dar meia-noite. Meia-noite significa que será o fim. Nunca esse relógio esteve tão próximo. E o que eles veem? Eles não olham para a Bíblia, eles veem a terra, o mar instável, as estações instáveis, as guerras, os rumores de guerras. Então há uma avaliação. Então até os incrédulos estão vendo que o dia do fim se aproxima. Mas veja que interessante, o que Jesus está falando é que nós não temos que tentar reverter, porque isso faz parte da agenda de Deus. Nós não precisamos tentar acabar com a guerra, não precisamos tentar mudar o clima, porque isso tudo vai ser o fim, isso está escrito.
Isso faz parte da agenda de Deus, isso vai acontecer. Mas aqui vai um alerta para a igreja, a seguinte coisa: não deixemos de nos reunir como igreja. Aí deve estar a nossa preocupação. Não deixemos de nos se ajuntar como igreja. Temos que um cobrar o outro, um lembrar o outro, um falar do outro. Você vê, eu e minha esposa, a gente vai na academia bem de manhã. E aí tem um rapaz que trabalha comigo e que ele vai também, mas ele vai em outro bairro. E um vai fortalecendo o outro, um vai incentivando o outro. Aí quando foi quarta-feira eu não aguentei, não fui. E aí ele chegou, e aí, você foi na academia? Não fui. Ô, você está vacilando, hein? E não sei o que, você tem que ir, não sei o que ele está fazendo? Me motivando, me admoestando para que eu não falte. Então, é para ficar mais claro, é isso que a Bíblia fala, que nos últimos dias nós temos que estar encorajando os nossos irmãos, que nos últimos dias a gente tem que estar lembrando ele: olha, não deixa de vir, não deixa de se fortalecer, não deixa de buscar, não deixa de se importar, porque talvez esse desânimo, talvez esse problema, tudo isso está sendo intencional pelo diabo. Você já parou para pensar que muitas das vezes que você deixou de vir ao culto, houve um trabalho fortíssimo espiritual do mal contra você, porque ele é o nosso inimigo, ele sabe da agenda de Deus, ele sabe do dia do fim, então ele trabalha com problemas dentro, com problemas fora, com pessoas, e o que acontece é intencional, para você não se congregar, para você não se reunir como igreja. Isso é um alerta, mas aqui também vai um direcionamento. Porque não devemos só apenas estar na igreja porque Jesus está se aproximando. Não devemos basear a nossa ida à igreja apenas por esse motivo. Isso deve ser uma coluna, isso deve ser considerável, mas não apenas esse motivo. Então eu quero citar aqui um salmo curto com vocês e falar forte sobre isso, que é Salmos 122, obrigado. Que diz assim, Davi disse, o salmista disse, aí pode pôr na normal mesmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Calma aí que a gente vai voltar aí, deixa eu ler esse salmo todo. Diz assim, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, uma cidade pequena, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Antes de eu continuar, por que ele está falando disso? Em Jerusalém havia a tenda do Senhor, o tabernáculo, aonde ficava a arca do testemunho. Então as tribos de Israel subiam, porque Jerusalém fica no Monte Sião. Então elas subiam a esse monte para dar graças, para louvar a Deus diante do testemunho, a arca do testemunho. Era onde Deus descia na tampa da arca, que se eu não me engano chama propiciatório, onde os anjos ficavam ali. Então a presença de Deus descia ali. Então as tribos de Israel se ajuntavam ali, a alegria de Davi era estar ali. Aí diz assim, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então todo salmo é dedicado, é inspirado sobre a alegria de estar na casa de Deus. A casa de Deus para Davi representava os tronos de juízo, de justiça. A casa de Deus para Davi representava um apoio para ele, um lugar de alegria. E sabe o que é curioso? Que quem era Davi?
o que Davi tinha, o que ele tinha como acesso? Porque daí a coisa fica mais forte. Davi era um homem, ele era um rei. Então Davi tinha acesso a servos. Davi morava em um palácio. Todas as regalias, todos os luxos, pessoas para servir ele de dia e de noite, ele tinha. Davi tinha riquezas, Davi tinha joias, Davi tinha ouro. E a pergunta é, o que ele encontrava na casa de Deus que ele não tinha no palácio dele? A presença de Deus. A presença de Deus. E só de eu falar isso eu sinto a presença de Deus aqui. A presença de Deus. Ele não ia à casa de Deus porque a casa de Deus tinha ouro. Ele não ia à casa de Deus porque a casa de Deus tinha banquete, porque banquete ele tinha no palácio. Do bom e do melhor, das finas iguarias ele tinha no palácio. Ele não ia à casa de Deus porque na casa de Deus ele tinha um conforto melhor do que o conforto da casa dele. Não. Tudo isso ele tinha mais do que todo mundo. Mas ele ia à casa de Deus pela presença de Deus. E você não pode imaginar o quanto o diabo trabalha para que você venha à igreja e não sinta a presença. Que você venha à igreja por vir. Porque aqueles que vêm à igreja por vir, logo deixará de ter o sentido de continuar na igreja. Aqueles que vêm à igreja e não conhece essa presença, que ainda não foi revelado a presença de Deus. Há pessoas que estão tão conectadas com Deus que na palavra ela começa a sentir a presença de Deus. Há pessoas que se prepararam o dia todo e colocaram dentro dela, hoje é do meu Deus, é o templo do meu Deus. Que quando ela entra pelas portas da casa de Deus, já é algo diferente que acontece. Ela tem comunhão, ela fala com Deus, e ela sabe que Deus ouve. Deus fala com ela, Deus fortalece, Deus renova. E o tempo não pode acabar essa sensibilidade que nós temos que ter com Deus. Há irmãos que dizem que Deus está em silêncio, quando na verdade há falta de sensibilidade. Deus está fazendo um silêncio, mas talvez isso não é silêncio, isso é frieza. É uma frieza espiritual, porque a oração continua igual, a comunhão continua a mesma, porque criou um muro de gelo que a cada dia vem condensando, porque as prioridades estão sendo outra. Mas você lembra quando a sua prioridade no seu íntimo era em se aproximar mais e mais de Deus? Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para minha esposa, para quem está nos assistindo. Isso serve para qualquer nível de cristão, seja um cristão que está começando ou alguém que está há 30 anos na presença de Deus. Nós temos que ter esse temor, que a presença de Deus, ela é aquilo que nos fortalece, que nos motiva, que nos reúne, que faz tudo ter sentido. Mas a falta da presença desconecta tudo. A falta da presença faz você começar a enxergar e ver as coisas que são espirituais de forma natural. Hoje, para muitos cristãos que já foram fervorosos, o não ir à igreja já se tornou algo natural. Eu sei que a gente passa por coisas delicadas também dentro da igreja, mas Jesus nunca disse que não passaríamos. A gente passa por situações que, óbvio, não queríamos passar. Só que isso não pode nos afastar da igreja, porque até aquilo que aconteceu foi intencional. Foi obra, muitas das vezes, do diabo, intencional, para tirar pessoas. E quando você começa a ver com esses olhos, enxergar com esses olhos, você começa a defender a sua ida à igreja, não apenas como um lugar, mas como um momento de comunhão com Deus. Você não enxerga como um lugar, como eu estou indo no supermercado, se eu não for hoje eu vou amanhã.
Você não enxerga como um lugar que você opta porque a casa sempre estará aberta e o dia que eu não for, ela estará aberta outro dia. Porque não se trata disso. Se trata de uma comunhão, se trata de uma intimidade com Deus, de uma conexão com Deus. Pastor, eu não consigo ter intimidade com Deus em casa. Não vamos trocar as coisas. Nós não estamos falando que em casa você não pode ter. Nós estamos falando que na igreja é lugar de ter. A mesma coisa, eu moro com a minha esposa, graças a Deus, né? Tudo bem. E às vezes a gente quer se ver. Hoje, meio-dia, eu estava morrendo de saudade. É verdade, até postei. Aí você vai falar assim: não, pastor, aonde você está, você pode ver ela, põe a foto e vê. É a mesma coisa? Não é. Então nós não podemos tirar o significado de algumas coisas colocando outra justificativa. Obviamente que não. Porque a intimidade, a reverência, a presença de Deus, ela é única. E você sabe, a gente sabe, que Ele aprecia isso. Quando alguém se esforça, quando alguém se esmera, mesmo cansado, mesmo depois de um dia de trabalho, mesmo depois de uma semana, que nem tudo deu certo, nem tudo foi do jeito que você queria, mas você está lá na casa de Deus, pela presença de Deus, isso não passa desapercebido. Porque quando você recebe na sua casa alguém que quer te ver, que também teve um dia difícil, que teve uma semana difícil e enfrentou tudo, a distância, as dificuldades, e está lá só pela tua presença. Ela não está lá porque vai ter churrasco, ela não vai estar lá porque vai ter festa, ela está lá porque ela quer te ver. Como que você não vai considerar isso? Como que isso não vai ter valor para você? Não é verdade? Então Deus considera todas essas coisas, Deus vê todas essas coisas. Jesus disse que aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, Ele dizendo, eu estarei ali. Hoje há também uma grande inserção do diabo dentro das igrejas que é intencional. Muitas igrejas estão cheias, mas nem todos estão lá por Jesus. Tem pessoas que estão lá porque houve um movimento onde um cantor está indo lá cantar. Então aquele cantor é famoso, aquele cantor é requisitado, aquele cantor canta bem. Então vai a massa ver foram ver Jesus, porque quando o cantor não estiver lá, eles não voltam. Olha só, olha como que o mal também trabalha. Há cultos que o tema principal, o foco principal, porque quando nós falamos de promessas, de bênçãos de Deus, é dom de Deus, é vontade de Deus. Clamamos por isso, oramos por isso, profetizamos isso. Domingo teve testemunho. Esse domingo pessoas já me procuraram para contar outros testemunhos, outras pessoas. O Espírito Santo está trabalhando, está agindo, porque a igreja também recebe promessas que vêm de Deus. Só que isso não é o centro da igreja. O centro da igreja é a presença de Deus. E muitos lugares atraem pessoas trabalhando com o centro da igreja, prosperidade, campanha disso, campanha daquilo, etc. Não estão lá por Jesus, porque talvez se o centro for a presença de Jesus, já não vai ser tão interessante para as pessoas. Então veja que o diabo muitas das vezes não se importa da pessoa ir a um lugar, mas o que ele verdadeiramente se importa é quando pessoas se reúnem como igreja para adorar, cultuar e louvar um único Deus. Que o Espírito Santo possa trazer isso a você, não só como palavras, mas como um ensinamento de vida, para que todas as vezes que você vier entrar por essas portas, estiver aqui, você entenda que o principal dos motivos é a presença de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem falando sobre um comentário de uma esposa, de uma ex-mulher, do cantor Pedro. Vocês lembram dele? O cantor Pedro Henrique, que morreu no altar cantando? Quem lembra?
ele cantava aquela música, vai ser tão lindo. Lembra? Ele morreu cantando, louvando a Deus. Teve um ataque fulminante e morreu. E ela fez uma homenagem para ele, e ela escreveu assim, ó, deixa eu ler para vocês. Como eu queria outros. Ela começa falando assim, nosso último Vale Night, não sei o que é isso, devia ser algo entre eles, né? Aí ela fala, como eu queria outras noites com ele, né? E ela diz assim, como eu queria você para mim de novo, como eu queria ser faladeira com você de novo. Aqui é uma coisa da mulher, né? Falar. Como eu queria te abraçar de novo, como eu queria sentir o seu cheiro de novo, como eu queria acordar com você de novo, como eu queria viajar com você de novo, como eu queria fazer tudo com você de novo. Sabe por que ela queria fazer tudo com ele de novo? Porque ela amava a presença dele. Quando você ama a presença de Deus, quando você constrói um relacionamento com Deus, nunca você vai querer o último dia. Você sempre vai querer de novo. Você vem para um culto, você adora a Deus, você sai do culto e você quer tudo de novo. Você vem para a igreja, você se renova, mas você sabe que domingo você está aqui de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até Jesus voltar. Como eu quero passar todos os dias com a minha esposa, e todos os dias, de novo, de novo, de novo, até a gente ficar velhinho e morrer. Porque eu amo a presença dela. Então, quando você constrói esse relacionamento com Deus, nunca vai ter o último dia. Sempre será o de novo. E de novo, e de novo. Nunca vai ser um fardo, nunca vai ser repetido demais, nunca vai ser monótono, nunca o tempo vai estar demorando a passar, porque você está aqui já na presença de Deus. Amém, gente? Fique de pé, por favor. É óbvio, uma coisa que você não precisa se sentir menor ou excluída disso, porque com Deus, um relacionamento ele se constrói. Eu me lembro que todos os momentos que iríamos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, falar com Deus, eu sabia que eu estava em uma construção com Deus. E é importante você ter isso em mente. Quando nós vamos agora orar, nós vamos buscar a presença de Deus. E aí há uma construção individual entre você e Deus. Não há uma oração que você fala assim, olha, essa é a oração modelo que eu faço. Mas você fala com Deus, entendendo aonde você está no relacionamento com Deus. Eu me lembro que eu falei algo com o Espírito Santo, bem quando eu estava me convertendo. E olha o que eu falei para Deus: Senhor, por que eu tenho que te amar? Por que eu tenho que te amar? Por que esse amor? Por que eu tenho que te amar? E o Espírito Santo, com os dias, me respondeu na palavra. Respondeu assim, com pergunta e resposta, eu li lá, sobre o amor de Deus. Então, o que é isso? Isso é sinceridade. É você entender aonde você está e você começar a construir um relacionamento com Deus. Senhor, eu estou em pedaços. Senhor, eu estou longe. Eu não sinto a Tua presença. Senhor, eu tenho feito errado. Eu tenho agido errado, mas eu quero mudar. Senhor, eu fui tocado pelo Senhor e eu quero uma nova vida. E eu quero Te conhecer. Não só de ouvir falar, mas eu quero conhecer o Senhor. Eu quero desfrutar dessa mesma fé que Davi disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, porque até hoje para mim ir na tua casa é mais uma obrigação do que uma alegria. Se isso é para você uma verdade, tudo bem, fale com Deus.
Nós só precisamos ser transparentes, entender o lugar que nós estamos, para dali a gente poder construir um relacionamento com Deus. Porque Deus, ainda que você não vê Ele, ainda que você não consegue tocar fisicamente nele, Ele é real. Ele é um Deus vivo. Então Ele é diferente de qualquer outro Deus que se levanta aí fora, porque não são vivos. Esse é vivo. Esse está aqui e está entre nós. Então aquilo que você fala com Deus, aquilo que você canta com Deus, tudo isso Ele ouve. Tudo isso Ele ouve. Amém, gente? Feche os seus olhos, por favor. Eleve os seus pensamentos a Jesus. O nosso Deus está aqui. O nosso Senhor está aqui. O nosso Deus, o nosso Pai,